Então é isso, a ideia é a gente fazer uma mentoria de C Sharp. A gente vai trocar ideias sobre essa parceria, sobre esse movimento que a gente quer fazer de trazer mais desenvolvedores, né? Criar mais desenvolvedores. E para começar, eu vou falar um pouquinho de nós, né? Quem somos nós, quem está fazendo isso, né? A maioria já nos conhece, mas vai ter eventualmente outras pessoas que vão ver esse vídeo, então é legal falar um pouquinho. Então, eu sou o Everton, eu sou desenvolvedor .NET, C Sharp, eu trabalho com desenvolvimento web há cerca de 10 anos, mais ou menos, um pouco mais. Trabalhei com outras linguagens de programação também, trabalhei com Java, com PHP, mas o meu foco é realmente C Sharp e um pouquinho de front-end também. Luiz, quer se apresentar, Luiz? Beleza. Bom, pessoal, boa noite, né? Eu sou Luiz Henrique, eu trabalho com desenvolvimento aí também já tem uns 10 anos. Formei, na verdade, em sistemas de informação tem 10 anos, estou fazendo agora. Então, assim, desde então eu trabalhei com .NET, né? Trabalhava com VB.NET na época, trabalhei num projeto de BI, daí eu sou de Bom Despacho, Minas Gerais, e aí eu mudei para São Paulo, morei lá até 2020, e aí em 2020 eu conheci o Everton quando eu fui para a SME, né, trabalhar lá na MCOM. E desde então comecei a atuar mais na área de .NET com foco em C Sharp e também trabalho com aplicativos mobile, né? Gosto de desenvolvimento mobile, gosto de mais dessa área também. Então, meu foco fica agora pendendo entre o back-end e o mobile. Show. Eu deixei aqui os links na apresentação, vou até copiar aqui e mandar para vocês aqui no chat, que fica na gravação no link do, do Meet, e aí vocês podem estar usando esse link para saber um pouco mais sobre a gente. Beleza. Para falar o por que que nasceu essa ideia, por que que a gente está falando de mentoria C Sharp, por que que a gente está pensando em fazer isso, né? Por que a gente está indo por esse caminho? Eu queria falar um pouquinho sobre o mercado de dev, né? O mercado de TI. É um mercado muito concorrido, tem muita gente buscando esse mercado, tem muita gente correndo atrás de se tornar programador, de estudar, fazer faculdade de TI, porque é um mercado que paga muito bem. É um mercado muito bom que pessoas com não tanta experiência já conseguem ter um bom salário, mas as pessoas com 2, 3 anos de experiência já conseguem ter um bom salário. Mas pessoas com muita experiência ganham um salário excelente, ganham ainda muito mais. O problema é que quando as pessoas não têm nada de experiência, elas não conseguem entrar no mercado. É muito difícil você se tornar um programador, porque cada vez mais as empresas elas abrem muitas vagas, desenvolvedor júnior, desenvolvedor trainee, elas abrem as vagas para contratar as pessoas, porém elas sempre pedem muita experiência. Por mais que elas digam que é uma vaga para júnior, 1 ano de experiência, 2 anos de experiência, aí tem uma lista gigante de requisitos. É para desenvolvedor júnior, mas ele tem que saber C Sharp, tem que saber .NET, tem que saber Docker, tem que saber Cloud, pede AWS, pede muitos requisitos avançados, mesmo para vagas de júnior. E isso é uma coisa que tem atrapalhado cada vez mais as pessoas. Muitas pessoas vão lá, fazem faculdade de TI, se formam e acabam mudando de área porque não conseguem esse primeiro emprego. As pessoas desistem da área por isso. E muitas vezes são pessoas que levam jeito para esse mercado, que poderiam gostar muito de programação, poderiam se dar muito bem com um excelente salário, mas acabam desistindo da área porque o mercado é realmente difícil de entrar, tá? Luiz, Um fica à ponto, vontade para complementar, tá? um ponto que eu queria falar também, que, por exemplo, igual o Everton falou aí de pede AWS, pede Docker, pede um monte de coisa assim para uma vaga júnior. E aí, a maioria das vezes, a gente bate o olho nessa vaga e fica até com medo, né? Tipo assim, cara, eu nunca vou conseguir me encaixar nisso aqui porque eu não tenho metade dos conhecimentos que eles estão pedindo. Só que assim, uma vez eu tive até uma conversa com o Everton sobre esses assuntos assim. É impressionante o quanto a entrevista e a vaga não reflete o dia a dia. Então, tipo assim, os caras pedem AWS, Docker, caramba, quatro, mas
Na hora que você vai no dia a dia, a empresa não usa Docker, por exemplo. A empresa, a nuvem deles é Azure e está pedindo a AWS. Então, assim, isso acontece demais, entendeu? E aí o que a gente quer mostrar é, tipo assim, que o dia a dia é diferente disso aí. A gente quer que prepara, a ideia é preparar justamente para esse mundo. Cara, tem mercado? Tem. Tem gente boa? Tem. Também tem gente muito ruim. Entendeu? A gente conhece pessoas assim, que estavam ganhando muito bem e, cara, não sabia metade do que um júnior sabia. Entendeu? Então, assim, tem de tudo nesse mercado. O que a gente quer é preparar para isso, entendeu? Assim como tem também muito desenvolvedor com, sei lá, 6 meses, oito meses de experiência que já manja muito, porque é uma pessoa que estuda demais. Então, Eu ponho o caso do meu afilhado, por exemplo. Meu afilhado está fazendo sistema de informação, ele vai formar agora no meio do ano. Ele com. Ele entrou como um júnior numa empresa de front-end júnior e tá ganhando 5K. Entendeu? Mas o bicho é tipo assim, ele é um front-end júnior, cara. E ele tá. Só que ele estuda o tempo inteiro, basicamente. Ele se dedica muito, entendeu? Então, assim, isso aí pra ele, velho, na hora que ele me falou, cara, eu quando comecei na área, quando eu mudei pra São Paulo, eu me mudei de cidade. Hoje ele trabalha na casa dele, eu mudei de cidade pra poder trabalhar, pra receber 2.000, 2.500, como CLT, entendeu? Olha a diferença que tá o mercado hoje. Então, assim, tá bem agressivo. e aí entra justamente a próxima pergunta, né? Por que que estamos fazendo isso? Porque a gente está Uhum. vendo esses casos, né? Porque a gente vê esses muitas pessoas que às vezes não têm tanta experiência, mas receberam essa oportunidade de entrar no mercado. Pessoas com pouca experiência, mas que entendem, estudaram, correram atrás, se dedicaram e receberam essa primeira oportunidade de entrar no mercado e se deram muito bem. Elas acabam conseguindo mostrar sua dedicação, seu serviço, a sua vontade de trabalhar e são muito reconhecidas. Essa área reconhece muito bem, sabe? Então, a gente está fazendo isso para ajudar as pessoas. Tem outros motivos? Sempre tem outros motivos, mas é principalmente para isso. Porque, o exemplo, aqui eu tenho vários amigos meus que estão presentes aqui na call e são pessoas que eu entendo que eu posso ajudar essas pessoas, eu gostaria de ajudar essas pessoas, e eu entendo que a gente fazendo uma mentoria, a gente vai ter um alcance muito maior. Gravando essas videoaulas, gravando essas conversas que a gente vai ter aqui, a gente vai ter um alcance muito maior de levar esse conhecimento, levar essa oportunidade de entrar no mercado para mais pessoas. Tornar isso mais flexível, digamos assim, de uma forma que acabe impactando mais pessoas, tá? E o que que a gente quer fazer de fato, né? Por que que a gente trocou ideia com o Luiz? Por que que a gente decidiu fazer isso aqui? Porque curso de programação tem os montes, né? Se a gente procurar aqui na internet, se a gente for ver a Udemy, se for olhar, tem o Balta, tem o Desenvolvedor.io, tem muitos cursos de programação, muitas formas de aprender a programar, sabe? Mas a gente já sabe que isso não ajuda as pessoas a entrarem no mercado de trabalho. Você vai para uma vaga de júnior, ela pede um monte de conhecimento, mas pede experiência nesses assuntos também. Esses requisitos eles pedem experiência. Então, a gente quer fazer um trabalho diferente dos conteúdos que já existem. A gente não quer fazer aqui um curso de C Sharp. A gente não quer fazer aqui um curso de programação, te ensinar a programar. A gente vai te ajudar nisso também? Vai. A gente vai te ajudar nisso também. Você vai aprender C Sharp, Node, né? O Luiz manja muito de Node, vai aprender Flutter, vamos aprender front-end com React, entre outras tecnologias? Vamos aprender tudo isso. Mas não necessariamente é o nosso foco te ensinar a fazer isso, porque muitas das pessoas já têm acesso a essa informação, já têm acesso a esse conteúdo de como aprender a programar, ou já comprou um curso, já tem vários cursos. Eu, por exemplo, eu tenho muitos cursos, porque eu gosto muito de estudar. Só que às vezes esse curso não te leva para a oportunidade que você precisa. Então, o que a gente quer fazer é de uma forma diferente mesmo, de uma forma, eu coloquei como mentoria individual, mas é porque a gente planeja de olhar para cada um e fazer uma mentoria de carreira. Olhar para uma pessoa, o Zezinho está fazendo aqui a mentoria com a gente, mas ele já sabe C Sharp, fez o curso de C Sharp e já manja, já está entendendo.
Então, beleza, a gente vai pegar o Zezinho e vai ajudar ele a trabalhar em um projeto. A gente vai mentorar ele e mostrar para ele como ele cria a carreira do Zezinho, como ele cria um portfólio do Zezinho. A gente vai ajudar ele a criar um projeto, criar um GitHub, botar esse GitHub para aparecer, para ser atrativo para os recrutadores, para ter o que mostrar para as pessoas. Porque normalmente é isso. Se você tem experiência, você consegue trabalho. Se você não tem experiência, uma outra saída seria mostrar os trabalhos que você já fez. Então, nós queremos focar muito nisso, de te ajudar a desenvolver as habilidades que você precisa para alcançar a sua oportunidade. O exemplo do Zezinho. Ele já sabe C Sharp. Vamos ensinar um pouquinho de front-end para ele, vamos ensinar um pouquinho de Docker, vamos ensinar Cloud, né? Vamos focar nas outras áreas que normalmente os recrutadores estão pedindo para as oportunidades, para as vagas que aparecem aqui. De repente, o desenvolvedor sabe tudo de C Sharp, aprendeu como desenvolver, mas não sabe Git, por exemplo, uma coisa que é muito básica. Então, é, a ideia é a gente pegar o fluxo de desenvolvimento, o processo de desenvolvimento de um time, de uma empresa que já desenvolve, e aplicar para as pessoas que vão participarem da mentoria. Você vai entrar em um projeto, vai fazer um boarding em um time de desenvolvimento, você vai conhecer ferramentas de gestão de projetos de desenvolvimento, você vai conhecer ferramentas o Git, por exemplo, vai conhecer ferramentas de gestão de código, versionamento de código, vai conhecer as ferramentas mais utilizadas para banco de dados, vai conhecer um pouco de banco de dados. A gente vai fazer uma imersão no mundo do desenvolvimento. Além de você ter o apoio dos mentores, eu e o Luiz, sobre todos esses conteúdos, sobre linguagem de programação, sobre infra, você vai ter essa parte da imersão de entender como funciona o desenvolvimento. E outra coisa que acontece muito, algumas pessoas simplesmente não conhecem. Eu tenho exemplos. Quando eu estava fazendo a faculdade, era muito comum uma turma lá, inicialmente, 40 alunos na faculdade de sistemas de informação, mas muitos nem não sabiam do que se tratava a faculdade, não sabiam do que se tratava a programação. Então, vai acontecer de pessoas que chegarem na mentoria e a mentoria vai ajudar ela a entender o que é o mundo da programação, entender do que, por exemplo, do que a faculdade dela trata, o que ela faz, tá? Para, deixa eu mudar aqui para o outro, que é mais a ver com isso aqui, para dar um exemplo para quem está chegando agora, quem não conhece muito, eu vou dar um exemplo real sobre o projeto, que é o projeto onde eu conheci o Luiz, que nós trabalhamos. Para quem não conhece, essa plataforma aqui, ela chama GitHub. É um portal de gestão de código-fonte de projetos de desenvolvimento de software. Ela serve para isso, ela serve para gerenciar aplicações, para gerenciar código de aplicações. Esses arquivos que a gente está visualizando aqui são arquivos de código de software, códigos que a gente desenvolveu. Nesse caso, o exemplo é para a Prefeitura de São Paulo. Então, nós trabalhamos nesse projeto aqui com o Luiz, nós desenvolvemos um software para a Prefeitura de São Paulo, e nesse caso, por ser um órgão público, por ser a prefeitura, o código desse software está todo aberto na internet para qualquer pessoa que quiser utilizar, de acordo com a licença deles, a licença está aqui, a GPL3. Você consegue ler a licença aqui, eles dizem exatamente o que você precisa para usar esse software, quais são as condições que eles impõem para você estar utilizando. Então, a gente vai ensinar tudo sobre isso, sobre GitHub, sobre como fazer essa gestão de código. E aproveitando, eu vou dar um exemplo aqui do software que a gente desenvolveu também em 2020, Luiz. É um software gigante para a Prefeitura de São Paulo. Esse aqui é o ambiente de desenvolvimento, por isso que eu estou acessando ele aqui. Ele não tem uma restrição de acesso por ser esse ambiente, mas é só uma forma de eu exemplificar para vocês que é isso que um time de desenvolvimento faz, é isso que um programador faz. Então a gente vai estar mostrando muito sobre isso também. São softwares, são sistemas de gestão, nesse caso aqui é um sistema de gestão pedagógico, um sistema de gestão de aulas, de alunos. É sobre isso que vai se tratar a mentoria, mostrar para as pessoas o que é desenvolvimento de software, quais são as ferramentas, alguns softwares que a gente já desenvolveu, o que é um software de verdade. Basicamente isso. Então, como vai funcionar?
eu quero, talvez a gente conversar um pouquinho sobre isso depois, sobre data e horário dos encontros. Eu tinha proposto no grupo ali, todas as quintas-feiras, às 21 horas. Eu não sei se vai dar certo para todo mundo, mas acredito que a maioria consiga. Não vejo isso como um problema. A gente pode seguir da mesma forma, fazendo as aulas aqui. Os encontros a gente grava e quem puder participar entra na aula ao vivo, quem não puder vê o vídeo gravado depois. Eu já mencionei anteriormente que as aulas vão ser individuais. A gente vai ter esses encontros para falar sobre assuntos diversos, mas a parte da mentoria a gente vai estar olhando para cada um. Como eu e o Luiz temos experiência em todas essas áreas, desde o back-end, front-end, mobile, a gente vai acabar ajudando cada um na sua área, no seu foco. Eu sei que tem pessoas que querem focar em front-end, tem pessoas que gostam mais de mobile, então a gente consegue direcionar esse assunto para cada um mesmo, a gente quer ir para isso. A gente quer ter o foco na individualidade, de cada um poder estudar aquilo que sente mais necessidade. E a gente vai ter também aulas genéricas de linguagem de programação, processos de desenvolvimento de software, como a gente vai ter aulas falando sobre Scrum, sobre agilidade, vai ter aulas sobre Git, banco de dados. Por isso citei como aulas genéricas que a gente vai ter esses assuntos também. Certo? E, por último, esse aqui é um assunto que está em aberto ainda, talvez o Luiz até nem saiba sobre isso, mas a gente quer aproveitar para unir o útil ao agradável. O agradável entra no de que a gente quer ajudar as pessoas, quer transmitir esse conhecimento, quer ajudar as pessoas a entrarem no mercado de trabalho. E o útil seria a parte de que, eventualmente, nós temos oportunidades de trabalho. A gente está no mercado, então a gente. Lembra que eu falei no começo, desenvolvedores com bastante experiência acabam recebendo mais oportunidades? Então, eu e o Luiz temos bastante experiência no mercado de trabalho, então o nosso LinkedIn chove oportunidade, todos os dias tem gente chamando para trabalhar, para novas oportunidades, novas carreiras, novos empregos. Então, a gente quer tentar fazer dessa mentoria com que as pessoas, se isso acontecer, o meu sonho é que isso aconteça, que a gente consiga fazer com que as pessoas saiam da mentoria empregadas, que elas entrem aqui, comecem a aprender com a gente, que a gente comece a trocar ideia e que elas arrumem um emprego durante a mentoria. Isso pode acontecer por quê? Porque nós recebemos esse monte de contatos, essas várias pessoas vêm falar com a gente, então nós podemos fazer indicação, podemos fazer parte da mentoria, de repente, encaixar algum freela, algum trabalho para as pessoas também. Eu acho que vai dar certo. Talvez as coisas mudem durante a nossa trajetória, a gente não sabe exatamente como vai funcionar, mas eu acredito que temos muito a ajudar quem estiver disposto a aprender, quem estiver disposto a entrar nesse mercado aí, a gente consegue ter um bom conteúdo para agregar aí para cada um. É Concordo. isso, galera. O que eu tinha para falar hoje foi bem rápido, mas a ideia era essa mesmo. A gente só falar um pouco sobre como vai funcionar, sobre o que que a gente tinha em mente e nos próximos momentos a gente ir se envolvendo, conhecendo mais de cada um, gerando conteúdo aqui para cada um também. Vocês têm alguma dúvida? O Sérgio, principalmente, que está mais de fora. Não, não, por enquanto tá tranquilo. Show de bola. Luiz, você quer Uhum. complementar mais alguma coisa? Fechamos? Não, para mim tá, foi bem claro aí no que você falou, entendeu? A ideia do que é da mentoria. Acho que do mesmo jeito que a gente foi ajudado, né? A ideia é que a gente consiga também, essa turma inicial aí, a gente consiga ajudar e, querendo ou não, vai ser uma mão lavando a outra, né? A gente está querendo iniciar esse projeto de mentoria, vocês estão querendo aprender também, e a nossa ideia é sempre querer levar esse conhecimento mais à frente, mostrar e tentar transformar isso em um produto mesmo, né? Um projeto de mentoria para várias pessoas depois. Então, vamos tentar aí. Se der, vai dar tudo certo, todo mundo vai conseguir entrar na área e ficar bem legal. Agora você trouxe um assunto
eu tinha pensado em comentar antes e acabei esquecendo. Uma coisa que poucas pessoas sabem é que quando a gente começa na LTI, ou quando a gente entra em uma empresa nova, em um trabalho novo como programador, sempre tem um mentor na empresa. Não importa se você é júnior, se você é pleno, se você é sênior, se você é muito experiente. Por mais que você tenha muita experiência, quando você entra em uma empresa nova, sempre tem um mentor, que é a pessoa que vai te dar o caminho das pedras. Que é a pessoa que vai te mostrar, nossa ferramenta de gestão é essa, o nosso código está hospedado no Uhum. GitHub, no GitLab. É a pessoa que vai te mentorar naquele trabalho. Então, nós queremos fazer exatamente esse trabalho. A gente quer pegar as pessoas e mostrar o caminho das pedras para o mundo do desenvolvimento. Isso. Se algumas empresas chamam de padrinho, se algumas pessoas chamam de mentor. Então a gente quer ser essa pessoa que vai estar ajudando a entender o mundo do desenvolvimento e tentar abrir essa porta do mercado para cada um. Uhum.